Ladrão, obrigado, viu? Eu sou político. Tô brincando, mas eu pedi para ser sincero, né? Seja sincero. Você está correndo atrás da sabedoria como aquele que corre atrás do ouro e da prata, colocando nos dias de hoje, né? Como aquele que está correndo atrás da picanha, atrás do ovo, né? Tá tudo caro, mas você está fazendo de fato isso? Fala pessoal, quero deixar esse vídeo aqui com o Nicolas Ferreira, onde ele foi convidado para ir em uma igreja ministrar uma palavra, e lá ele falou sobre a política e o cristão, e ele abordou pontos muito importantes em que os cristãos negligenciam, e diz que a política não é para o cristão se meter com isso. Então ele vai falar de forma muito sábia e aprofundada sobre esse assunto. E antes de assistirmos esse vídeo, pessoal, para você que quer fazer de 2 a 5 mil reais, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo de como fazer aqui na internet, no YouTube, de 2 a 5 mil reais por mês. Então clica no link no primeiro comentário fixado, assista a aula que é totalmente gratuita, e eu tenho certeza que você vai aprender, e aplicando você vai ver os resultados. Então confira esse vídeo e vamos lá para o conteúdo. Jesus, ele está de frente de Pilatos, e Pilatos, qual era a profissão dele? Pilatos era um político, ele era governador da Judéia. Então ele chega ali perante Jesus Cristo e fala: olha, quem é você? Você é rei por acaso? Aí Jesus fala: olha, tu dizes que eu sou rei, eu vim para testemunhar da verdade, e todos aqueles que ouvem a verdade, eles também estão me ouvindo. E aí Pilatos vai e fala com ele assim: o que é a verdade? E talvez você fique indignado com a postura de Pilatos, né? Porque ali ele estava diante de um inocente, e mesmo assim, sem nenhum tipo de acusação, ele é levado à cruz. E o que acontece? Jesus, ele é condenado à prisão, ele é condenado ali à morte naquela cruz. Só que hoje em dia, fazendo uma analogia, muitos de nós tomamos posições muito parecidas. A gente toma essa posição diante de um professor que está falando, né, contra Jesus Cristo, e você se isenta. Afinal de contas, se você falar algo, você vai ser condenado ali por estar defendendo a Cristo. Talvez no seu trabalho seja a mesma forma. E nisso é a maneira como nós estamos vivendo hoje. E quando você lê a Bíblia, nós percebemos que nós somos um ser tricotômico. Nós somos corpo, alma e espírito. Como nós alimentamos o nosso corpo? Ninguém come aqui. Vocês alimentam o seu corpo como, Fred? Pequi. Eu não gosto. Quem gosta de pequi, levanta a mão. Tá bom. Perdi. Eu não sou pequifóbico, tá? Mas eu não gosto de pequi. Mas enfim, quem não gosta de pequi, levanta a mão. Uai, que isso, gente? Teve gente que levantou aí 2 vezes, ué. Se ensina ou não, né? Enfim, a gente alimenta o nosso corpo como? Comendo, simples. Como nós alimentamos o nosso espírito? Lá na igreja meu pai chama de job: jejum, oração e Bíblia. Nós alimentamos o nosso espírito dessa forma. E como nós alimentamos a nossa alma? Nicolas, uai, eu nem sabia que eu tinha uma alma, né? C.S. Lewis fala que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo, ou seja, você é alma. E como você alimenta a sua alma? Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, depois de Jesus Cristo, disse o seguinte: você precisa correr atrás do conhecimento e da sabedoria, né? Como aquele que corre atrás do ouro e da prata. Talvez uma pessoa pergunta e fala para você: por que você acredita que ter relações sexuais só depois do casamento é o certo? Aí você fala: porque eu sou cristão. Mas por que isso é a verdade para você? Então acaba que essa pergunta que foi feita há 2000 anos atrás, ela ainda está muito consistente hoje em dia. Agora não precisa me responder, mas responda aí para você mesmo. Você está correndo atrás da sabedoria como aquele que corre atrás do ouro e da prata? Colocando nos dias de hoje, né? Como aquele que está correndo atrás da picanha, atrás do ovo, né? Está tudo caro. Mas você está fazendo de fato isso? Não me responda. Qual foi o último livro que você leu? Se veio 3 porquinhos, você está mal. Rapunzel, esquece. Isso aí já é em outra época. 70% dos jovens cristãos
que entram na faculdade, eles abandonam a sua fé logo depois. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. E eu não tenho dúvidas que não, quando chega lá na faculdade, ninguém pega uma arma e bota na sua cabeça e fala assim, deixa de ser crente. Ninguém faz isso. Mas então o que é que está acontecendo? Que os adolescentes, jovens, crianças, que estão aqui sendo formados, que vêm na escola bíblica dominical, que vêm no culto de domingo, que talvez leiam a Bíblia, que talvez façam jejum, quando chegam na universidade, eles abandonam a sua fé. Ou seja, o que está acontecendo hoje? Nós talvez estamos alimentando o nosso corpo, talvez estamos alimentando o nosso espírito, mas nós não estamos alimentando a nossa alma, porque nós deixamos de lado Romanos 12:2, né, que fala o quê? Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Não há evangelho sem transformação de mente, amém? Então não existe essa de, eu entreguei meu casamento para o Senhor, as minhas finanças do Senhor, mas a minha mente é minha mente e minhas regras. Isso não existe. Se você, quando falou, olha, aceita Jesus como meu Senhor, o meu Salvador, você também entregou a sua mente para ser transformada e renovada, amém? Ou seja, quando nós falamos sobre política, e nós estamos falando de alma, o que vem na sua cabeça? Seja sincero, fala aí. O quê? Fala, gente. Corrupção, o que mais? Pode falar, seja sincero. Ladrão, obrigado, viu? Eu sou político. Estou brincando, mas eu pedi para ser sincero, né? Seja sincero. Não vem coisa boa na nossa cabeça. Por quê? A política, infelizmente, no nosso país, principalmente, foi dominada, e muitas das vezes, por pessoas que prometem e não cumprem, por pessoas de mau caráter, por pessoas corruptas, e nós ficamos com isso. Mas a política é muito mais do que uma expressão ideológica. Ela é a capacidade de você influenciar pessoas. Então o que aconteceu? A igreja disse, não vamos nos mexer com política. Só que outra pessoa começou a mexer. Porque na política tem uma característica: não existe espaço vazio. Se você não ocupar, outra pessoa irá ocupar, mas ela não vai ficar vazia. Ou seja, a igreja parou de falar sobre sexualidade para os filhos. Mas a cabeça dos filhos ficou vazia? Não. Alguém falou sobre sexualidade para elas. Não vamos tocar em assuntos sensíveis, Nicolas. Não vamos falar de divórcio. Não vamos falar sobre ideologia de gênero. Não vamos falar sobre pornografia. Ou seja, deixamos de falar sobre isso e alguém influenciou. Então a nossa alma ficou já pré-condicionada a quê? Não vamos falar sobre política. Porque o que é política na nossa infantilidade, artificialidade gospel? Eu sou A e eu sou B. Eu sou X ou eu sou Y. E aí muita gente acha que isso não é política. Porque não tem um político, não tem um partido, mas a política é a capacidade de você influenciar pessoas. Então o que eu vou te mostrar aqui ao longo desse pequeno tempo que nós temos, é de que existem pessoas que estão influenciando a nossa alma e infelizmente está conduzindo para longe de Cristo. Passa aí para mim, por gentileza. Isso aqui vai ter que ser Fast and Furious, vai ter que ser Velozes e Furiosos. Primeiro cara, basicamente, que alimentou e influenciou muitas almas, chama-se Karl Marx. E eu quero falar uma coisa só dele. Ele trouxe uma ideia de luta armada, ou seja, para ganhar as coisas e ter uma perfeição na sociedade, é necessário ter luta armada, lembra disso? Uma revolução armada. Só que o tempo foi passando, eles foram percebendo que isso não estava dando certo, e aí anos depois, vem dois tipos de pessoas que evoluíram essa teoria. Ou seja, se antigamente a revolução era armada, agora a revolução vai ser cultural. E quero deixar uma coisa aqui bem clara para todos vocês: eu estou político, mas eu sou cristão, amém? Quem está falando aqui não é o Nicolas, deputado federal, etc. Quem está falando aqui é alguém que foi alcançado pelo amor de Cristo, que não vive sem Ele, que só está de pé pela misericórdia, pela graça dEle, e eu sou muito grato por ter encontrado o meu Senhor. Então é esse Nicolas que vai falar aqui para vocês, amém? Amém, agora sim a gente pode continuar. Então, lá, passa por gentileza, lá em 1930,
você tem diversos estudiosos, pesquisadores, filósofos, como Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Horkheimer, pessoas que fizeram o quê? Sentaram, estudaram e falaram: opa, achei um jeito de influenciar as pessoas através da cultura. E um deles, para encurtar a história, chama-se Herbert Marcuse. Ele olhou para a sociedade norte-americana, que eles eram da Alemanha, e eles disseram o seguinte: olha, as mulheres norte-americanas são oprimidas, porque elas são oprimidas sexualmente. Então nós vamos dar uma solução para essas mulheres. Nós vamos dar legalidade sexual para elas, ou seja, seja livre na sexualidade e você vai ser liberta. 30 anos depois, você tem os anos 60 ali nos Estados Unidos, que foi um país, pastor, fundado por cristãos, pessoas que tinham, como Abraham Lincoln dizia, a Bíblia e a Constituição como um norte de vida. Então os Estados Unidos é a maior nação cristã do mundo, e nessa nação cristã, somente 30 anos depois que esses estudiosos pararam para poder estudar e fazer uma revolução cultural, a sociedade americana já tinha aumento de doenças sexualmente transmissíveis, aumento de gravidez precoce, de consumo de drogas. Nós tivemos ali o aumento, de abortos ali nos Estados Unidos. Ou seja, em apenas 30 anos eles conseguiram modificar uma sociedade. Sabe por que é o erro nós como cristãos? É porque a gente se arrepia, mas a gente não quer transformação de mente. A gente acha que é muito pesado estudar, a gente acha que é muito pesado ouvir algo mais concreto, a gente acha que é muito pesado conhecer o seu inimigo. Mas se você não conhecer o seu inimigo, como você vai combatê-lo? Me diz. Você como técnico, você vai jogar contra um time que você não conhece, qual tática que você vai usar? Qual a defesa que você vai utilizar? Você não sabe. Então o que nós estamos vendo aqui hoje, são os inimigos da tua alma. E Antônio Gramsci, ele trouxe uma coisa, ele falou assim: olha, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão matando cristãos, estão infiltrando nas igrejas, quebrando, matando e destruindo igrejas. Mais ou menos ali no mesmo tempo, você tem esse cara aí, Antônio Gramsci. Se você nunca viu a foto de Satanás em 3x4, tá aí, Assembleia Fama, Satanás, Satanás, Assembleia Fama. Quem que foi esse cara, Nicolas? Esse cara, ele está mais no seu dia a dia do que você imagina. Mas o que vocês têm que fazer é o contrário. Vocês não podem matar os cristãos, porque você mata um cristão e o que acontecia? Fortalecia a fé do outro. Porque para nós morrer é lucro. Você não sabia, surpresa. Ai, Nicolas, eu amo tanto a minha vida. Pois é, isso aqui é muito passageiro. Então a Bíblia fala que para nós morrer é lucro. Então ele entendeu: não adianta matar um cristão, porque isso fortalece a fé do outro. Não adianta perseguir a igreja, porque a igreja era perseguida e ia para debaixo dos porões e continuava e só crescia. O que era necessário fazer então? Ao invés de destruir, você vai se infiltrar nelas. Porque pior do que uma mentira é uma falsa verdade. Antônio Gramsci entendeu que você era uma alma. A gente não era somente isso aqui, não. Ele precisava modificar a tua alma. E foi aí que a coisa virou. Depois disso, em todos os lugares, antes você sabia quem era o inimigo, agora você já não sabe quem é mais. Você tem pessoas, pastores hoje em dia, que com a Bíblia debaixo do braço, afirmam ser: eu sou cristão e sou de esquerda. Tudo bem, você é uma bola quadrada. Ou você não sabe nada sobre comunismo, ou você não sabe nada sobre o cristianismo. Aquilo que parece verdade, você cai com mais facilidade. Então se alguém te promete uma coisa, vai acontecer isso, e não acontece, mas parece verdade, você cai naquela mentira. Então o que Antônio Gramsci trouxe? Uma ideia de: não vamos ter o domínio do Estado igual está acontecendo, não. Ele criou algo chamado hegemonia cultural. Lembre-se dessa palavra, hegemonia cultural. Sabe o que isso significa? Domínio psicológico das massas. E sabe por que hoje em dia muitos cristãos têm nojinho, sensibilidade de discutir isso? Porque não foi você
que morreu lá na Polônia, perseguido por eles, porque não foi você que morreu nas mãos de Stalin, porque não foi você que morreu nas perseguições em toda a Europa, não foi você que morreu lá no Coliseu, porque senão você sentiria os mártires cristãos da igreja primitiva, porque hoje é muito fácil chegar e falar, eu sou cristão, e o mundo inteiro te amar, mas nós não fomos chamados para poder ser adorados por esse mundo, nós somos chamados de fato para ser perseguidos por esse mundo, e aí que está o pulo do gato. Esses caras entenderam isso. Vamos então, ao invés de persegui-los e matá-los, nós vamos entrar dentro deles e vamos modificar tudo. Então o primeiro inimigo que nós temos hoje, e eu vou mostrar ali, ativismo, parece um código do GTA, né? Ativismo LGBT, eu vou meter aí. Isso é uma das coisas que tem alimentado as nossas almas, que diz respeito à nossa sexualidade. Ou seja, quando se trata desse tema aqui, você tem que ter um cuidado em diferenciar o homossexual do ativista LGBT, são coisas completamente diferentes. Por que nós precisamos falar a respeito disso, Nicolas? Porque quem criou o sexo e a sexualidade não foi o diabo, foi Deus. E Deus não é um Deus de aleatoriedades, Ele não falou assim, eu vou criar o homem assim, e vou criar a mulher assim, e seja o que Deus quiser, seja o que eu quiser, né? Ele que criou? Não. Deus, Ele é um Deus que de fato Ele tem finalidades, ou seja, você aí homem que está sentado ao lado de uma mulher, você tem mais de 6.000 diferenças, biológicas e psicossomáticas, com a pessoa que está em você, ao lado de você, do sexo oposto, nós nos complementamos. A Bíblia diz que eu criei o homem e criei a mulher, ponto. Nicolas, por que isso é tão importante ser dito? Eu vou explicar por quê. Porque quando você não estabelece aquilo que Deus criou, e você passa a dizer que é aquilo que uma outra pessoa de fora da Bíblia pode modificar a criação dele, você passa a ser o Criador e não Cristo, e não Deus. Ou seja, nós temos capacidade para poder indicar um louvor. Nossa, me fala aí qual o louvor que está bombando hoje assim, porque assim, eu estou precisando, sabe, isso é me enchido pelo Espírito Santo. Você sabe indicar um louvor para alguém, você sabe as tretas gospels todas, pastor não sei o que, pode ou não pode, pastor mirim, king the power, todas as tretas você sabe, aí você sabe de cor, mas se chega uma pessoa para você e fala assim, Nicolas, fulano, eu sou homossexual, preciso de orientação, você consegue me exortar quanto a isso? Você não sabe, porque você é preguiçoso, você quer ter arrepio, mas não quer ter transformação de mente. E qual é o papel da igreja? Não orientar essa pessoa, para depois chegar uma pessoa e ir lá e orientar ela, não conforme a orientação bíblica do testemunho vivo de Cristo. E você acha que isso não é ser cristão, por quê? Porque você não liga para a sexualidade dos outros. Porque assim como o homossexual, a Bíblia condena isso, e diz que isso te afasta do propósito de Cristo, o adultério também, a mentira também, a preguiça também, sabia? A gula também, a fofoca também, tudo isso. Ou seja, você está medindo a Bíblia como uma régua para o pecado do outro ou para o teu pecado. Por isso que nós não estamos discutindo sobre isso. Agora, voltando sobre quem está influenciando as suas almas. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. Infelizmente eles estão. Eles estão porque, como eu disse anteriormente, a gente tem batalhado, a gente, enfim, tem se levantado, mas eu não acredito que uma nação com mais de 60% de cristãos ainda tenham pessoas que se perguntam, mas o que tem? Uma parada LGBT lá em São Paulo, se colocar como Jesus Cristo na cruz, qual que é o problema? Nicolas, qual que é o problema da Porta dos Fundos zoar, brincar com Jesus Cristo?
colocando ele como uma criança que frequenta prostíbulos. Deixa para lá. Isso daqui é a intenção deles. Mas graças a Deus, ano retrasado, eu fiz parte da Comissão de Direitos Humanos, juntamente com o pastor Marco Feliciano, e eu posso garantir para os senhores que enquanto nós estivermos lá, e nós estivemos, não passou nenhuma pauta que afronte a nossa fé, a nossa família, os nossos valores durante todo o ano. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Pois é, pessoal, esse é um assunto muito interessante, esse que o Nicolas Ferreira falou nesse vídeo, nessa mensagem, né, na igreja sobre o cristão e a política. Sabemos que até um tempo atrás, hoje em dia não, hoje em dia parece que os cristãos estão mais envolvidos com a política, e estão mesmo. Mas há um tempo atrás, falar de política era quase que um pecado. Falar sobre política, políticos, porque a visão que isso é notório ainda na maioria das pessoas, e principalmente nos cristãos, a visão é de que a política só tem corrupto, não é para o cristão se envolver com aquilo, e crente, cristão, não pode se envolver, e sai deixa para aquele povo lá de fora. E aí o Nicolas abordou um tema muito interessante. Se o cristão ele não entrar, se ele não estiver nesse meio, outro estará. E fazendo aquilo que ele deveria fazer. Ou seja, fazendo aquilo que não deveria fazer, que era para o cristão estar lá para combater. Agora imagina só, nós temos lá na Câmara dos Deputados, e no Senado tem pouco, mas na Câmara dos Deputados tem uma representação muito forte sobre a bancada evangélica. Quantos projetos não foram barrados por causa dessa frente cristã que está lá? Imagina só, se não tivesse os cristãos. Eu digo isso tanto no âmbito cristão evangélico como católico. Se não tivesse esse grupo lá para interromper certas pautas que vai contra os princípios e valores de uma sociedade, dos cristãos, das crianças, se não tivesse esse pessoal lá para barrar, com certeza nós aqui já estaríamos vivendo coisas terríveis aqui no Brasil. E como o Nicolas Ferreira falou, ano passado muitas coisas eles barraram, né? E você viu, um tempo atrás a polêmica que estava era: vamos adotar, estava lá, e isso foi até para a pauta lá do Congresso, né? Uma cartilha que iam levar para a escola, para a criança aprender, fazer certas coisas com outra criança, se conhecerem, se tocarem, e não foi aprovado. Mas imagina só, se não tivessem pessoas de princípios ali dentro da Câmara dos Vereadores, ou aliás, dentro da Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Imagina só esse governo de esquerda, o que ele não ia implementar aqui no Brasil. Então, já pode imaginar já. Em alguns países aí, isso aí é totalmente normal. Mas nós temos que votar com consciência em pessoas, independente de ser evangélica. Não precisa ser que tem que ser evangélica. Não. É uma pessoa que tem que ter princípio, valor, né? Porque tem muitos cristãos católicos aí que são exemplo também, que não aprovam certas coisas aí, e que nós temos que analisar direitinho. Mas, infelizmente, muitos, quando vai dar um voto, não quer saber o que o deputado tem a oferecer, infelizmente. Aí, quando chega lá, o deputado, a ideologia dele é totalmente diferente. Pode ver, os deputados do PT e do PSOL são os piores que tem. Não vou julgar todos e condenar todos, não, mas eles são os que votam justamente essas pautas de legalização das drogas, legalização do aborto, sexualização das crianças. Então, eles se metem nessas pautas e eles é quem vota. PSOL, PT, esses partidos PCdoB, que é o Partido Comunista aqui do Brasil. Então, infelizmente, e ainda tem esses partidos lá, que na minha opinião o PCdoB não era nem para existir. Vê só. Partido Comunista do Brasil, como é que pode? Se for olhar a história do comunismo, quantas pessoas não sofreram, não perderam a vida por causa
dessa ideologia maldita que é o comunismo, e muitos ainda aplaudem como se isso fosse a coisa mais bonita do mundo. Mas o presidente da República, ele mesmo disse, não foi ele que disse? Nós colocamos um comunista dentro do Supremo Tribunal Federal, que é o Flávio Dino, que é comunista. Então o presidente, ele se orgulha disso. O presidente, ele se orgulha da Nicarágua, de Cuba, de Che Guevara, de Fidel Castro, desse pessoal aí que aterrorizou a vida da sociedade e dos cristãos. Então, essa é a triste realidade. Gostei muito desse vídeo, quis compartilhar com vocês. Vou deixar o link do vídeo completo aqui, da mensagem completa para vocês conferir. Se você gostou, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.